Hoje nós conversamos com o jornalista Michelson Borges. Mais uma vez, bem-vindo, Michelson. Esse é o terceiro programa. Agradecemos a sua presença aqui hoje. É sempre um prazer, pastor. O Michelson, como eu disse, é jornalista, tem mestrado em teologia, editor na Casa Publicadora Brasileira e autor dos livros Nos Bastidores da Mídia, A História da Vida, Por que Creio, e mantém o blog criacionismo.com.br. Michelson, o assunto de hoje é um assunto intrigante. Eu quero começar sem introduzir ou sem falar qual é o assunto, para quem está lá em casa, mas introduzindo o assunto com uma história que você estava me contando aí outra hora, a respeito, um pouquinho antes, a respeito de como surgiu o seu livro Por que Creio, né? O livro Por que Creio, que está aqui comigo. Como é que surgiu esse livro, Michelson? Como é que veio essa ideia? Esse livro, pastor, foi praticamente uma resposta a um desafio, não é? Em 2002, uma revista popular de divulgação científica brasileira publicou um artigo a respeito do criacionismo. Interessante que esse tema começou a ganhar espaço na mídia secular a partir de 99, 2000 para cá, não é? E a gente vê nessas revistas mesmo, né? No Brasil tem duas principais que circulam nas bancas aí, que sempre elas se dizem científicas, mas na verdade trazem assuntos assim superficiais, bem tendenciosos, né? Bem da forma popular, não é? E muito tendenciosa, infelizmente, né? E essa revista especificamente, em 2002, publicou um artigo sobre o criacionismo. O título era Eles Querem Deus na Ciência, não é? Como se os criacionistas quisessem forçar a religião para dentro da ciência, né? Isso é bem questionável, não é bem por aí. Mas, enfim, uma das entrevistadas dessa matéria, dessa reportagem, uma cientista americana, ela dizia o seguinte, que os criacionistas são especialistas autoproclamados. Vamos definir assim, ou dar uma ideia do que é criacionista. Pois bem, o criacionismo, há algumas definições, não é? Talvez nenhuma delas se aproxime tanto assim do que seria a realidade, mas talvez a mais interessante seja aquela que diz que é uma associação coerente entre conhecimento científico e conhecimento teológico. Ou seja, seria o criacionismo, né? Tá certo, quer dizer, é você crer na ciência experimental sem deixar de acreditar em Deus. Exato. E na Bíblia como ela é, né? Entendemos assim como Isaac Newton entendia, né? Que a ciência é uma lente poderosa para você entender a realidade e a religião também é uma lente muito boa, a teologia, para lançar luz sobre questões que a ciência não responde. Então Isaac Newton, um dos pais do método científico, um dos maiores cientistas de todos os tempos, assim como Galileu, Copérnico e outros, eles entendiam que a verdadeira ciência e a verdadeira religião, elas se harmonizam e podem ajudá-lo a ver a realidade com duas lentes muito poderosas, né? Para que abrir mão de uma ou de outra. Escreveu muito sobre teologia, né? Dizem até que mais do que sobre ciência, não é? Mas vamos continuar lá na história. Pois bem, o livro Por que Creio, então ele é uma reação a essa declaração da cientista que dizia assim, os criacionistas são especialistas autoproclamados, ou seja, eles não têm formação acadêmica eles se sólida acham, ou bastante. Se achando, né? Eles se dizem especialistas. Eu fiquei muito contrariado com essa declaração e enviei um e-mail para a redação da revista, né? E pedindo que eles investigassem um pouco mais e pesquisassem, porque iam encontrar com facilidade bons acadêmicos criacionistas. Depois disso, me convidaram para um chat, um debate pela internet, lá na redação. Eu aceitei com alguma preocupação, porque eu sou jornalista, não sou cientista. Até propus que eu poderia indicar alguns cientistas, não é, para debater, mas eles queriam um jornalista, alguém que pudesse interagir de forma mais acessível com o povo, né? Eu aceitei o desafio e quando estava a meio caminho para a redação dessa revista, eu recebi uma ligação no celular dizendo assim, volte porque houve um problema aqui com nossos servidores e não vai ser possível fazer o nosso chat, nosso debate. Tá bom, acatei, mas perguntei, vai ser remarcado esse debate? Aguarde. E eu aguardei sentado, deitado, de outras maneiras mais, e enviei depois alguns e-mails, escuta, eu estou à disposição ainda e tal, para aquele debate que vocês marcaram. A minha foto ficou no site da revista por algumas semanas, dando a impressão para quem não conhecia o que estava por trás, de que eu havia desistido do debate, né, e não era essa a realidade, e não houve mais nenhuma comunicação por parte da redação da revista. Bom, a minha indignação não passou por isso, né? E eu resolvi fazer então uma pesquisa, entrevistar 12 cientistas, 11 criacionistas e um teórico do design inteligente, que é o Michael Behe,
autor de A Caixa Preta de Darwin. Certo. Um grande cientista, expoente aí. O livro está nas Um livrarias livro aí. conhecido, né? Um best-seller. Todos esses 12 têm doutorado, mestrado, fazem pesquisa, não é? Nas áreas de biologia, matemática, arqueologia, física, enfim, 12. 12 apóstolos, 12 cientistas, pensei assim. E enviei então o livro para a redação da revista e me dei por satisfeito. Pelo menos eu pude provar que, assim como há bons cientistas darwinistas, muitos cientistas, né? E essa revista se pronunciou? Também há cientistas criacionistas, né, com boa formação acadêmica. Não houve mais nenhum pronunciamento. Na verdade, houve depois, em anos posteriores, mais artigos e sempre com a mesma tendência, não é? Criacionistas são religiosos, certo. Evolucionistas são científicos, não é? Quando não é bem essa a realidade. Nós sabemos que no criacionismo há, sim, não negamos, uma vertente teológica, portanto metafísica ou filosófica, mas também há no darwinismo uma vertente filosófica, que é o naturalismo filosófico, que pressupõe que Deus não existe. E você que é jornalista, assim, você acha que... você acha não? Existe algum princípio do jornalismo de transmitir a verdade, ou pelo menos duas opiniões, ou duas partes, duas maneiras de pensar, né? Hoje, a mídia, ou quem tem o poder de acessar o povo, eles oferecem, assim, um peso igual, uma oportunidade igual para quem crê em Deus e é cientista, e para aqueles que são evolucionistas, ateus? Desde os meus tempos de faculdade, de jornalismo, eu aprendi que a imparcialidade não existe. Certo. Os seres humanos são parciais por natureza, não é? E há sempre uma política editorial em todos os meios, né, de comunicação, uma linha editorial. Então, o que se espera de um bom jornalista é, pelo menos, honestidade, não é? Aquela honestidade que faz com que ele, pelo menos, analise e exponha os dois lados de uma questão, 3, 4, enfim, quantos lados houver. E, infelizmente, no que diz respeito à controvérsia entre criação e evolução, eu não tenho percebido isso. Uhum. Há uma tendência de favorecer argumentos evolucionistas e, muitas vezes, colocar na boca de um darwinista aquilo que o criacionista pensa, né? Quando, na verdade, deveriam investigar, pesquisar. E há exemplos muito raros disso. Na verdade, eu lembro de um apenas. No começo de 2010, em abril, a Folha de São Paulo fez contato comigo para uma entrevista, para uma reportagem que eles estavam produzindo sobre esse assunto, né? Foi a primeira vez em que um criacionista, tanto quanto eu saiba, foi solicitado a escrever um artigo sobre criacionismo. Então, naquela reportagem, pelo menos, eu até elogiei, né, a postura. Nós temos que reconhecer quando há bons exemplos. E ficou ali o parabéns à Folha de São Paulo por essa abertura, né? Mas não é algo, não é a tendência. Certo. Não é o normal. Aliás, a gente tem visto assim atualmente que os ateus viraram pregadores, né? E não porque se converteram ao cristianismo, não, mas eles viraram pregadores do ateísmo e estão tentando converter, fazer prosélitos, né, para o ateísmo, né? Esse é um fenômeno recente e bastante interessante. É o neoateísmo, ou ateísmo militante, que tem como expoentes alguns cientistas como Richard Dawkins, um jornalista chamado Francis Hitchens, né? E outros mais aí. Um francês chamado Michel Onfray, que estão escrevendo livros cujo objetivo, como você mesmo destacou, é trazer os agnósticos para o lado do ateísmo e, se possível, até converter alguns cristãos, né? Alguns religiosos, budistas e outra corrente. Que pensam agnósticos são aqueles que ainda não se posicionaram necessariamente, não é? Deus existe? Não sei. Até que me prove que sim ou não, eu aguardo confirmações. Certo. Eu acho que é uma postura até mais coerente do que a do ateísta militante. Por quê? O ateísta militante, e aqui eu falo com todo respeito a muitos ateus que eu conheço, que são pessoas equilibradas, pessoas honestas, né, e com as quais dá para dialogar bastante, mas o ateísta militante é uma figura complicada, porque ele quer convencer. Ele é realmente proselitista. E ao passo que chama os cristãos de fundamentalistas, o ateísta militante também é um fundamentalista, porque ele fincou estaca ali naquela posição, que é filosófica, não tem como você comprovar que Deus não exista, assim como não que ele existe, né? Aliás, cientificamente. É um fundamentalista também, só que no outro extremo da escala. Tá certo, eu ia fazer essa pergunta. Quer dizer, não se prova cientificamente que Deus não existe. Sim. Agora, você tem evidências indiretas, não é? Sim. Eu gosto de pensar assim, como, por exemplo, a polícia forense, né? Há uma cena do crime. O bandido não está mais ali, mas eles conseguem, pelas digitais, por um fio de cabelo, por algumas evidências indiretas, determinar e ser aceito em juízo
que fulano ou fulana cometeram um crime. E isso é aceito. Sem querer comparar com a polícia forense, mas já comparando também, né? Na verdade, a teologia pode se valer de algo parecido com isso, não é? Nós chamamos de digitais do Criador. Você não tem a evidência comprobatória de que Deus exista, porque, na verdade, você tem que ter fé nisso e Deus espera que tenhamos fé e confiança na sua existência. Agora, Deus deixou pegadas e pistas que podem ser efetivamente pesquisadas e nos levar à conclusão de que ou há um designer, ou há um projetista, ou temos que adotar a ideia absurda de que o projeto e o design surgiram do acaso. A questão é que também não se prova cientificamente que Deus não existe, né? Também não se pode comprovar. Inclusive, eu estava esses dias lendo uma matéria numa dessas duas revistas que você falou, que são as revistas de maior circulação populares, que se dizem científicas, né? E uma matéria que talvez até você tenha lido, eles estavam falando assim, coisas que não se pode provar, né? Eles estavam misturando algumas coisas esdrúxulas assim, mas no meio, eles disseram assim, não se prova que Deus não existe. E eles afirmavam, aquilo me chamou a atenção, eu até recortei a matéria, e eles diziam assim, quanto a isso, o Richard Dawkins pode até tirar a calça e pisar em cima, mas não dá para provar que Deus não existe cientificamente. Eu me lembro dessa edição, e eu lembro de uma reportagem curiosa, em que eles dão basta torcer dizendo o seguinte, olha, por que existe tudo o que há? Por que o universo existe e não o nada? E pior do que isso, né? Além de existir, ele funciona. Como explicar que o universo surgiu tunado, configurado para que a vida pudesse existir nele? As constantes universais, as leis da física, tudo tão finamente ajustado para que a vida pudesse existir. Essa é uma pergunta para a qual os cientistas não têm respostas. E por mais que se ache que a nossa resposta é um tanto simplória, não é? Ela é baseada na fé, mas a nossa resposta é, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus mas a outra resposta o universo. Da ciência também é baseada na fé, não é? Sem dúvida, não é? É lógico, dos dois lados há argumentos, mas é baseada na fé. Outro dia, eu até estava comentando com você ainda há pouco, eu assisti a um debate, né, promovido por emissoras de televisão. Aliás, foram dois debates entre um cientista criacionista e um cientista evolucionista ateu, né? E foi a primeira vez que eu vi isso, porque a gente sempre vê uma posição ou outra, nunca tinha visto assim juntos, né? E para qualquer pessoa que pensa assim, esse negócio de para o que dizem do criacionismo, diz assim, isso aí é coisa de religioso, isso não é nada, eles não têm base nenhuma. Então, esperava-se um massacre por parte do cientista ateu, até porque eles têm muito mais dinheiro investido em pesquisa, né? Universidades e empresas, companhias, instituições que investem dinheiro para pesquisa evolucionista do que para a criacionista, né? Então, esperava-se um massacre em cima do criacionista, e o que a gente viu ali foi uma situação de muita igualdade, quer dizer, você vê que há argumentos de um lado e há de outros. Contudo, ainda o criacionista diz assim, bom, você, para acreditar em Deus, você tem que acreditar pela fé, mas o evolucionista não. Precisa ter fé para acreditar, e a minha pergunta é sempre assim, você pode provar cientificamente que Deus existe? Não. Você pode provar cientificamente que Deus não existe? Não. Então precisa ter fé para acreditar que Deus não existe ou para acreditar que Ele existe. Agora, a minha pergunta outra é assim, você pode provar pela fé que Deus não existe? E pela fé você pode provar que Deus existe? Essas são as duas perguntas. Eu gosto de um pensamento que diz assim, né? A mente humana é como um paraquedas. Ela só funciona bem quando está aberta, né? Então, na verdade, as pessoas e o telespectador talvez até esteja pensando, mas o que os religiosos têm a oferecer em termos de argumentos, não é? Talvez a mente já esteja formatada pela mídia que diz que cientistas têm a resposta e teólogos não, não é? O fato é que tem que abrir a mente e pesar os argumentos e seguir as evidências até onde elas levarem, não é? Certo. Eu gosto de mencionar o exemplo de um filósofo, na verdade é considerado o maior filósofo do século XX, Antony Flew. E ele escreveu tratados de ateologia, né, sobre ateísmo. Ele escreveu aquele livro, Um Ateu Afirma. Exatamente. Deus ele, existe, né? No fim da vida, reconsiderou sua posição e escreveu um livro intitulado Um Ateu Garante, Deus Existe. E lendo esse livro, que eu recomendo, você não vê uso em nenhum momento da Bíblia ou de qualquer outro livro de tradição religiosa. Antony Flew se tornou um teísta, passou a crer em Deus, era ateu, né? E era um ateu, o maior ateu do século XX, considerado assim, na área da filosofia,
se tornou um teísta, um crente em Deus, pela filosofia. Os argumentos cosmológico e teleológico o levaram a crer que Deus existe. Projeto e universo que existe configurado para ser assim como é. Então, na verdade, ainda que você não inicie pelo caminho da fé, você, pelo caminho da razão, pode sim chegar à conclusão de que existe um Deus. Depois a fé e a teologia vão lhe mostrar quem é esse Deus, que lhe ama, que o criou e tem um projeto, um plano para a sua vida individual. Agora, você acredita que esse Deus, né, que, segundo você diz, nos ama, nos criou, segundo eu acredito também, logicamente, ele hoje interage com o ser humano como ele interagia no passado, como a Bíblia descreve? Eu acredito plenamente nisso, não é? Embora isso seja algo assim muito subjetivo, mas eu posso dizer para o telespectador que eu converso com esse Deus todos os dias. Quando eu leio a Bíblia, eu ouço a voz desse Deus falando comigo, não é? E isso é algo muito curioso, porque quando eu coloco minha vida em conformidade com a palavra de Deus, tudo funciona. Eu tenho mais saúde, eu tenho mais paz, eu tenho uma família mais harmoniosa. Eu não posso entender que isso seja uma mera coincidência. Um livro milenar... Isso que não é prometer prosperidade? Não. Na verdade, Deus promete prosperidade, mas em vários aspectos, né? A saúde é prosperidade, a paz é prosperidade, e se ele achar que eu não devo ter prosperidade financeira necessariamente, mas eu tenho outros tipos de existência próspera, não é? Uhum. E mais do que isso, tenho uma esperança futura, não é? Que me faz viver bem o agora também, já. Então, é algo curioso, quando eu pego um livro como este, que é um livro milenar, e coloco minha vida de acordo com o que está aqui, tudo funciona tão bem, isso me mostra que isto é um manual e eu sou o mecanismo que só funciona bem por causa desse manual. Então, reafirmando, né? Eu creio sim que esse Deus ainda se comunica, ele está presente e ele se revela para aqueles que são sinceros. Há um texto bíblico que ele diz assim, vem aqui, vamos conversar. Uhum. Deus é tão razoável, né? Paulo diz, analisai tudo, retende o que for bom. Então, a Bíblia não é um livro que fecha a mente. Pelo contrário, a Bíblia é um livro que nos abre o entendimento e nos propõe a pesquisa, a busca. E eu tenho certeza que se a pessoa buscar de todo o coração, com a mente e o coração abertos, ela vai encontrar esse Deus que quer se revelar de um modo muito especial. Bom, Michelson, muito obrigado pela entrevista de hoje, né? O programa foi muito enriquecido com a sua presença. E eu quero terminar fazendo uma abordagem final aqui para o programa. Durante alguns momentos, algumas fases na história do mundo, a gente vê que Deus se calou. Deus se calou no sentido de falar diretamente a homens, como, por exemplo, durante os 400 anos em que o povo esteve lá escravo, na escravidão do Egito. Depois, futuramente, antes de Jesus nascer, foram mais 400 anos sem profeta, sem a ação direta de Deus. E muitas pessoas acham que Deus está calado hoje. Na verdade, a palavra de Deus para hoje, ou a mensagem de Deus para hoje, não é que ele está calado. Deus esteve calado no sentido de se dirigir diretamente às pessoas porque ele deixou a sua palavra. Ela é chamada palavra de Deus porque é através dela que Deus fala. Não para a humanidade, lógico, também para a humanidade, mas para você, especialmente para os seus problemas, para mim. E aqui em Isaías, no capítulo 42, verso 13 em diante, diz o seguinte, Isaías diz, o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Esse é um Deus que age, essa é a cena da volta do Senhor Jesus. É Ele intervindo nesse mundo para lutar contra os seus inimigos, contra o pecado, contra Satanás, contra a injustiça do mundo. Você não está cansado da injustiça do mundo? Aí Deus diz assim, verso 14, por muito tempo me calei, estive em silêncio, me contive, mas agora darei gritos como a mulher em trabalho de parto. Sim, ofegarei e estarei esbaforido. E agora no verso 16 ele faz uma promessa. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei a andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Essa é a promessa de Deus. Para você que aceita a palavra de Deus como luz, como lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho, o Senhor deseja transformar as trevas da sua vida em luz. O Senhor Deus
Tem na palavra dele não simplesmente um livro de fé, sim, um livro de fé, mas um livro também racional que mostra as bases da existência, da nossa vida. Nós precisamos nos aprofundar nesse livro, que é um livro de conhecimento inesgotável. E assim a nossa fé vai ser uma fé infinita, baseada no poder do Senhor Deus. O Senhor tem muito mais para você, desde que você queira se entregar a Ele, devotar tempo ao estudo da sua palavra. E Ele quer dar para você e para mim a paz. Como Jesus disse, deixe-vos a paz. Uma paz diferente da que o mundo dá. Uma paz que excede aos problemas, uma paz no meio da tempestade. Eu gostaria de orar ao Senhor para que Ele deixasse com você e conosco essa paz. Feche os olhos conosco. Deus amado, quanta coisa para conhecer a respeito da sua palavra. Afinal, o Senhor é o Criador desse mundo e é o Senhor quem tem que nos ensinar as coisas maravilhosas que o Senhor criou e como o Senhor mantém a vida, o planeta e a vida individualmente de cada um de nós. Que o Senhor possa nos dar a sua paz, possa multiplicar o nosso conhecimento para que possamos viver plenamente nessa vida e na vida que ainda virá na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.